Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope. E manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Esta casa. A casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Manda buscar Simão, chamado Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor, numa casa junto ao mar. Ele vai dizer o que tu deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora 6ª. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Guarda essas 2 palavras. Eu nunca comi coisa nenhuma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. Ora, como que Pedro classifica o que ele está vendo? Coisa comum e imunda. O que é que Deus está dizendo para ele? Não faça você comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. Pedro não conseguiu comer. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a casa? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. E no dia seguinte, Pedro foi com eles e foram juntos com alguns irmãos de Jope. Eu paro a leitura aqui para continuar no próximo cenário. Mas há algumas lições que eu queria que você tomasse e guardasse. Aqui começa a primeira abertura para a pregação do Evangelho ao mundo gentil. Pedro é um judeu, bem judeu, e Deus o leva a esta experiência. O que é que essa experiência nos revela? Senhor, o que é que o Evangelho alcance aqueles que são considerados comuns e imundos? Somos nós. Somos nós. Se eu quero entender o poder da mensagem do Evangelho e como essa mensagem deve ser pregada, eu preciso ter muito claro dentro do meu coração: o Evangelho é para todos. Amém. O Evangelho é para todos. Amém. O Senhor nos enviou a pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra. E a primeira coisa que eu preciso destruir dentro do meu coração é toda espécie
de restrição ao Evangelho, de preconceito ao Evangelho, de tudo aquilo que me impede. Para quem é o Evangelho? Para todos aqueles que os religiosos consideram comuns e imundos. E cuidado, não transforme, não considere comum, não considere imundo aquele que o Senhor já purificou. Irmãos, se nós queremos levar o Evangelho ao mundo, nós precisamos ter coragem de matar e comer aquilo que Pedro não teve coragem de matar e comer. Nós temos que ter coragem de sair deste lugar debaixo de uma consciência dentro do nosso coração. O banquete da salvação não restringe ninguém. No banquete da salvação há lugar para todas as pessoas. Pastor, então significa que tudo é permitido, que não existe. Não, é o contrário. Significa que a graça que nos alcançou alcançará todas as pessoas. Significa que nós olharemos para o mais vil pecador desta terra e diremos para ele: que maravilha que o Evangelho está chegando a você, porque é a única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa. Não existe uma coisa que é transformável, outra que não é. Alguém que pode ser salvo, outro que não pode ser salvo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. É preciso que queime isso dentro do nosso coração. Você está no cenário, você está no lugar onde tudo começou, você está no lugar onde a primeira chama do Evangelho foi entregue a Pedro. Infelizmente Pedro não conseguiu. E Deus levantou um Paulo, porque Deus sempre tem uma carta na manga, Deus sempre tem alguém que ele vai usar, e os planos dele são muito maiores do que o meu. Amém, irmãos? Mas aqui neste lugar, aqui é o começo. Qual é a visão de Deus para o Evangelho? Para todas as pessoas. Ninguém é comum, ninguém é imundo, ninguém está de fora, ninguém é inatingível, ninguém está fora do amor salvador do nosso Senhor e do nosso Salvador. Outra coisa, essa missão não pertence aos anjos. Os anjos que vieram à casa de Cornélio não poderiam ter pregado o Evangelho para ele? Poderia, mas Deus não confiou essa missão aos anjos. Deus confiou a mim e a você. Amém. Então eles vêm, o Cornélio tem que mandar buscar um Pedro de carne e osso, cheio de estruturas e amarras religiosas aqui, para ir lá pregar para ele, porque somos nós os responsáveis da pregação do Evangelho. Amém? Amém. Pai querido, eu oro nesta manhã, neste lugar de começo, que nós voltemos ao Evangelho, que nós voltemos ao ardor missionário, que nós voltemos à consciência de que, Senhor, é o Teu poder que opera através da palavra, não é a nossa capacidade humana, não é aquilo que está na nossa mente, não é aquilo que nós achamos. Livra-nos dos nossos preconceitos, Senhor, livra-nos das nossas limitações. Senhor, que nenhum de nós olhe para ninguém nesta terra e considere comum. Não, Senhor, cada um é especial para Ti, Senhor. Cada vida que cruza o nosso caminho é especial para Ti, Senhor. Assim como eu e os meus irmãos somos especiais para Ti, mesmo Tu tendo nos encontrado no lamaçal do pecado e distantes de Ti, Senhor. É a Tua graça que nos abraça, é a Tua graça que nos alcança, e esta mesma graça está à disposição de todos os homens. Senhor, que caia por terra neste lugar todo preconceito, Senhor, que caia por terra neste lugar toda restrição, Senhor, que caia por terra neste lugar tudo aquilo que nos impede, que nos amarra, e nós saiamos dos nossos guetos religiosos, Senhor, para alcançar este mundo perdido com a mensagem salvadora que vem da parte de Ti, através de Jesus Cristo, nosso eterno e bendito Salvador. Senhor, queremos ter a capacidade de dizer sim, Senhor. Estes animais um dia, estes homens um dia, puderam ter sido considerados comuns e imundos, mas Tu purificastes a todos na cruz do Calvário. Senhor, que comece aqui, que comece agora, no coração de cada um, uma peregrinação espiritual, que nos leve de volta às origens da Tua palavra, que nos leve de volta ao encontro, não com a religião institucionalizada, mas com o coração amoroso e salvador de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos ouvir, como vimos o canto dos pássaros nesta manhã, queremos ouvir a mensagem dos lábios de Jesus Cristo. Não a mensagem contaminada pela religião, não a mensagem contaminada pela incredulidade, não a mensagem contaminada pelo humanismo, mas queremos ouvir a mensagem pura que nasceu neste lugar, Senhor, e sermos fiéis a ela, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 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 Bora? Let it go.
Sim, tá pegando, né?